Você não ia ficar bicho, você tá bom? Minas Gerais. É muito comovente isso. Eu queria que cada um de vocês pudesse estar aqui para ver, num país que está passando o momento que nós estamos passando, num país que a política está produzindo as notícias infames e mal cheirosas que temos produzido, reunir a melhor da sociedade brasileira, mineira, Juiz de Fora. Tá ruim o som? Ou sou eu que estou falando baixo? Eu estava ainda organizando as ideias aqui, porque eu estou confessando a minha emoção e a minha gratidão. Pronto, era o que eu queria dizer quando eu fui falando assim, baixinho e tal, né? Vamos já achar. Eu estou encarregado pela organização, cumprimentando muito comovido a todos os professores, ao reitor que me recebeu tão bem, na pessoa do professor Altemir, muito obrigado pela sua honrosa presença, na pessoa do meu companheiro Gustavo, que além de ser professor de vocês, é meu companheiro de partido, e do futuro prefeito de Juiz de Fora, deputado federal, Arthur, porque quem topa ser líder estudantil já mostrou que tem vocação, e trazer essa montanha de gente aqui é a sua liderança, meu companheiro. Eu estou encarregado de conversar consigo sobre essa questão brasileira, complexa, tormentosa, e evidentemente eu tento fazer isso de uma forma algo superficial, algo telegráfica, porque o Brasil não é para amadores. Nosso país é hoje talvez a mais intrincada, mais complexa questão do mundo ocidental, porque no mundo oriental coisas mais graves estão acontecendo, no mundo oriental coisas mais graves estão acontecendo, mas o Brasil, só para a gente ter sentido moralmente, um sentido moral superior da nossa militância, é que hoje temos 13 milhões de brasileiros desempregados e já 7 milhões de brasileiros em condições de trabalho precário, vivendo de bico, se virando, tentando levar da mão para a boca o que puder para casa. Mas a gente ouvir, entender um pouco, porque eu tenho 37 anos de vida pública, gosto de abrir um parênteses mais recentemente, são 37 anos sem nunca responder um inquérito, nem sequer para ser absolvido, o que nada mais é do que a minha obrigação, mas é bom, né? Um tempo desse aí, eu digo aos meus amigos que sai lista, entra lista, e pode ficar tranquilo que eu não estarei também na próxima. É isso me autoriza. Isso nada mais é do que a minha obrigação. Esse negócio de moralismo de duelo também é uma condição muito perversa no Brasil. Essa é só minha obrigação. Mas eu digo isso para poder dizer algumas coisas meio azedas que eu ando dizendo por aí afora para desagrado de certos barões, certos nobres da elite brasileira. Para entender o que está acontecendo com o Brasil, eu estou provocando um olhar mais histórico. E como a universidade me pediu uma aula, então vamos lá. Professoralmente, eu vou dizer, em 1980, para arbitrar uma data, o Brasil representava 1% do comércio mundial. Isso é um sintoma de que tamanho nós temos, né? Ainda hoje é moderno esse sintoma. Tem 1000 sintomas, mas eu estou tomando esse porque é impressionante. Na mesma data, 1980, a China representava 1% do comércio mundial. Com uma diferença, o Brasil tinha 130 milhões de habitantes e a China já tinha 800 milhões de habitantes. Portanto, nós éramos, em 80, muito mais ricos, sofisticados economicamente, do que a China. Hoje, 2017, o Brasil representa 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. Viram a proporção? Ela é 1 e 1 iguais. Hoje nós somos 1, estamos patinando, e a China já representa 12,5% do comércio mundial. Aí se perguntar o que houve, porque as evidências de que tem alguma coisa errada com o Brasil, de que talvez a China tenha algumas pistas, e as institucionalidades, as manhas políticas, as manhas culturais são intransplantáveis. Nem eu gostaria de copiar a institucionalidade chinesa, que não é possível.
Porém, no fundo do marco da economia política, ou seja, de como é que se organizam as forças da produção, as forças do trabalho, os movimentos de superação do hiato tecnológico global, enfim, esses fatos têm poucas variáveis. É um marco de economia política que ou é neoliberal, modernamente, ou um certo keynesianismo, né? Ou é um estatismo cripto-reacionário, como Coreia do Norte, só para não esquecer nada, né? Então, não estou falando de instituições, nem de política, que cada qual tem o seu e a sua história. Mas, aparentemente, o Brasil anda errado e a China anda certo nas premissas. Mas vamos entender agora mais organicamente. O que aconteceu com o Brasil de 1980 até hoje? Nós crescemos de lá para cá, ridículos, míseros, 2% ao ano em média. Por isso que é importante, porque 80 não tem o Fernando Henrique ainda, e o PSDB, e o tal, o Canadá, e nem tem o Lula ainda, protagonizando o poder. Então, dá para a gente tentar conversar sem ainda despertar antagonismos que são legítimos. Eu também sou duro e azedo e tenho meu lado. Mas como nós precisamos refletir para consertar, não é para fazer mal nem purgar nada, né? Eu estou chamando a atenção que o Brasil de 1980 para hoje cresceu 2% ao ano. Para quem não está acostumado a traquejar com a economia, vamos entender o que é 2% ao ano. Ora, o Brasil tem ganho produtividade, agora até parou, há uma razão impressionantemente alta nos anos 80, 70, 90, que é basicamente a troca de gente por máquina nos processos produtivos. Então, por exemplo, o atual prefeito de São Paulo resolveu baixar uma portaria lá, dizendo que os ônibus não aceitarão mais, depois de um certo prazo, pagamento da passagem em dinheiro. Ou seja, todo mundo vai ter que ter um cartão pré-pago e ele vai destruir uma profissão que é o do trocador. Aqui ainda tem? Pois é, protejam eles, porque eles vão fazer isso em todo canto, e não é para baratear a passagem, é para ganhar produtividade, ou seja, oferecer o mesmo serviço, reduzindo, sob o ponto de vista de pessoal, em 50% o custo. Uma colheitadeira, eu não estou dizendo que isso é mal necessariamente, apenas é um dado da realidade, né? Não precisa de trocador, eu acho um absurdo, lá em Fortaleza eu não deixei. Mas, por exemplo, uma colheitadeira de cana-de-açúcar, aqui ou em Ribeirão Preto, tira 76 trabalhadores para fazer o mesmo serviço. Para fazer o mesmo serviço num dia, uma máquina colheitadeira com uma pessoa operando faz o serviço de 76 trabalhadores. Esse ganho de produtividade generalizou-se na agricultura, na pecuária, na indústria, nos serviços, em tudo, todas as áreas. E o Brasil tem ganho de produtividade, agora parou, volto a dizer, porque está tudo parado. E isso produz um tipo de desempregado muito complexo, que é o gatão da meia-idade, tipo o orador que vos fala, né? Tem? Gostou? Eu já nem sou mais, eu vou virar sexagenário agora em novembro. Como é? A gente conversa ali sobre o Brasil, os ganhos de produtividade, estou supondo, vocês tomam alguma malícia. Então, repare, esse tipo de desempregado está sendo excluído do mercado tradicional dele de trabalho e já entra no novo mercado sem oportunidade e com dificuldade de requalificação, de retreinamento. Porém, o mais grave tem a ver com vocês. O Brasil ainda é um país em transição, mas ainda é um país em transição demográfica, mas ainda é um país que coloca 2 milhões de garotos, rapazes e moças como vocês, por ano no mercado de trabalho, procurando com razão primeira oportunidade para trabalhar, para ganhar o seu dinheirinho, para libertar os pais do sacrifício, etc, etc. Pois bem, a soma da exclusão por ganho de produtividade, mais os jovens que, à razão de quase 2 milhões, chegam por ano no mercado de trabalho, pede que o país cresça por ano, para cobrir isto, 5%. Nós estamos crescendo de 1980 até hoje, 2%. Pronto, acabou a palestra, estão entendendo? Daí o que está acontecendo no Brasil, não é possível parar aqui. Nós precisamos agora avançar para entender por que isso está acontecendo. E se isso não é uma mentira, ou não é um engano meu, ou não é uma leitura facciosa, porque houve um tempo em que o Itamar fez o real, meu grande amigo brasileiro de Juiz de Fora, brasileiro que vocês devem ter orgulho de serem conterrâneos dele, homem de bem, né, sofreu o pão que o diabo amassou na canalice da propaganda brasileira, porque amava o Brasil, tinha realmente solidariedade aos mais pobres, e fez uma mudança histórica no Brasil sem conciliar com os bandidos da política. A provar que isso é possível.
Como é? Estou sabendo. Olha lá, essa é a terceira parte, né? Tem uma conversa ali para mais tarde. Sobre ganho de produtividade, eu estou dizendo. Isso está no Facebook, eu estou ferrado. Então, repare, houve um tempo em que o Itamar encerrou o imposto inflacionário, e veja o que eu falei. No Brasil, vocês são muito jovens, a inflação demorou quase 40 anos, acima de 2 dígitos, de 10% a 87% ao mês. E isso nunca houve na história da humanidade. Por quê? Porque, ao contrário dos manuais de economia de Chicago, que a gente estuda e às vezes não percebe a realidade, no Brasil a inflação não era uma doença da moeda. Porque onde ela se apresentou como doença da moeda, logo contra ela se celebraram consensos e ou rupturas políticas. O Hitler foi produzido, o nazismo na Alemanha foi produzido por um surto inflacionário que durou 5, 6 anos. Não durou mais do que isso, e deu no Hitler. No Brasil demorou quase 40 anos. E eu danava para entender que entre nós a inflação não era uma doença da moeda. Era um tributo, um Robin Hood às avessas, que cobrava progressivamente mais dos pobres e regressivamente menos dos ricos. Por quê? Porque nós inventamos uma coisa aqui que só tem ali na jabuticaba aqui, a correção monetária. Então quem tinha dinheiro estava com o dinheiro protegido na correção monetária. E quem não tinha dinheiro comprava 1 quilo de feijão dia primeiro, anotava na bodega 1 quilo de feijão e pagava 10 vezes ou 5 vezes ou 4 vezes o preço do dia que ele comprou, porque ele era obrigado a pagar em gênero e a moeda dele estava sofrendo a corrosão diária da coisa. Pois bem, então isso era um imposto. Por ser um imposto, na hora que foi abruptamente cessada, financiou um surto, um ciclo de consumismo populista, que eu estou botando essas palavras muito duras para provocar, que deu popularidade ao Fernando Henrique, permitiu a reeleição, etc, etc, etc. Porém, encerrado esse ciclo do imposto inflacionário, o Brasil quebrou. Então, crescemos 5,7% no Itamar Franco, eu, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real. Crescemos 3,5% no primeiro ano, 3% no segundo, e quebramos o Brasil. E o Lula teve a oportunidade de chegar ao poder, porque quebraram o Brasil 3 vezes. Quando o Lula chega no poder, ele também experimenta um ciclo de consumo populista, desta feita financiada não pelo imposto inflacionário, mas por um ciclo único na história da humanidade de superpreços de commodities, que são esses produtos da tradição produtiva brasileira de baixo valor agregado. Por exemplo, minério de ferro. Nós estávamos vendendo, quando o Lula tomou posse, um minério de ferro a quando tomou posse, não, no segundo ano do Lula, graças ao crescimento da China, etc., nós estamos vendendo 1 tonelada de minério de ferro, que aqui em Minas Gerais é só raspar o chão. Você raspa o chão, bota dentro do trem e leva. Eu trabalhei na CSN, nós só vindo aqui em Casa de Pedra, é isso aí mesmo, raspa o chão, não precisa fazer nada, é 65% de ferro aflorado na coisa. Pois bem, nós estamos vendendo a $190 1 tonelada. Nós estávamos vendendo, quando nós fizemos a lei de partilha, esses canalhas, com perdão da má palavra aqui, já revogaram, nós estávamos vendendo um barril de petróleo a $110 o barril. O custo de produção do tonelada de minério de ferro é $38. Então a gente gastava 38 e faturava 170. A gente gastava do petróleo 40, 41 e ganhava $110. Então era enriquecedor. Com isto, o Lula também teve condição de financiar de forma consistente um ciclo melhor e mais consistente do que o do Fernando Henrique, porque o Lula meteu a mão já em algumas coisas mais estratégicas. 3 são muito relevantes para a gente compreender que a política pode produzir esses milagres debaixo do mesmo céu, pisando no mesmo chão e com a mesma gente maravilhosa e mestiça que nós somos. Portanto, a política, e só ela pode produzir essas coisas. O que aconteceu? O Lula, quando tomou posse, o salário mínimo a poder de compra equivalia a $76. O Lula, quando entregou para Dilma, o salário mínimo equivalia a $320 a poder de compra. Alguém estranha, por que eu falo em dólar? É porque o dólar é um preço relativo, dado que é a única moeda de troca internacional, é um preço relativo que contamina todos os outros. O povo, a gente não compra dólar, mas a gente come pão,
e no domingo uma pizza. Quando dá certo, tem uma namorada nova para agradar e tal, né? A gente vai e leva na pizzaria. O cara é antigo, né? Leva a menina para a pizzaria. Pois bem, trigo, pão e pizza é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Portanto, temos que comprar o trigo do pão e da pizza em dólar. Nós temos a moeda real. O Uruguai tem a moeda peso. A gente compra uma picanha do Uruguai e tem que pagar em dólar. Os remédios, 80% da química fina brasileira, dólar, importados do estrangeiro. Se a gente precisava de R$2 para comprar $1 de trigo, de remédio ou de diesel, e passa a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar, o preço das coisas tende a subir, né? Guardem essa informação aí. Portanto, é muito importante saber, para ter referencial histórico, qual era o valor do salário mínimo que contamina toda a massa salarial. Serve de piso, mas serve de contaminação positiva para toda a massa salarial, o salário mínimo. Equivalia a 76 e o Lula entregou equivalente a $320 a poder de compra. Quando o Lula tomou posse, a proporção do crédito na renda nacional era a mais baixa do mundo capitalista, 20, 21, 22% do PIB. Com o Lula dirigindo o crédito para as massas populares, apesar de ter mantido uma política econômica muito conservadora, com juros altos, criminosamente altos, eles replicaram a mesma política do Fernando Henrique, o Lula forçou a mão, na contramão do Banco Central, para um crédito dirigido. Então, a TJLP no BNDES para financiar a indústria, crédito para a agricultura familiar, recorde, crédito para a agricultura tradicional, recorde, crédito por Minha Casa Minha Vida, construção civil, recorde, crédito consignado para os aposentados, recorde, crédito para semiduráveis, etc, etc. Até um cartão tinha para a negada comprar geladeira, fogão, micro-ondas, etc, etc. De maneira que o crédito subiu para 55% do PIB. E por fim, demonstrando ainda, né, por que houve um ciclo um pouco mais longo, um pouco melhor qualificado, de consumismo populista, ainda que seja a mesma coisa, e eu já explico por que eu estou usando expressão tão azeda, o Lula criou uma rede de proteção social que, por exemplo, no Nordeste brasileiro, de onde eu venho, em 5 anos de seca, nós teríamos tido dezenas ou centenas de saques, porque era a única forma das pessoas não morrerem mesmo, literalmente, de fome. Minas conhece isso com o coração, porque temos aqui Vale do Jequitinhonha, Mucuri, aquele entorno ali de Montes Claros para cima, e Minas é esse estado especial do Brasil, porque tem sensibilidade para conhecer o Brasil, pelo bem e pelo mal, todos os nossos sofreres e virtudes. Como é? Sim, senhora, o Brasil deve muito a Minas Gerais, inclusive a Revolução de 30. A pedir muita OS para estudar isso e o bicho não gosta de ler. Eu sou um provocador nato, né? Para levar uma vaia numa dessa era daqui para ali, mas obrigado. Não, isso é só uma brincadeira. Mas eu falei isso com ele muitas vezes mesmo, né? Então repare bem, por que ainda tendo tido essa qualidade, o ciclo do Lula também era insustentável? Também era um ciclo de consumismo populista, felicitante, popularizante, que permitiu a ele se reeleger, apesar da escalada de golpe já ter se levantado contra ele no chamado mensalão, e depois a Dilma cai. Por quê? Porque a crise de 2008 praticamente pôs um fim em 2 décadas ou 3 décadas da perversão neoliberal. A ideia vã, porém muito interessante, sob o ponto de vista de determinados argumentos, de que o Estado tinha cumprido seu papel, que doravante o moderno era diminuir o Estado a uma dimensão mínima, aspas, de baixo custo, que sinalizava com uma promessa jamais cumprida de redução de impostos, e satanizada pelas perversões que o Estado tem, corrupção, ladroeira, e fraude, e ineficiência, e maltrato da população no posto de saúde. Então faltam caricaturas para você esculhambar o Estado e prevenir ou propor uma solução maravilhosa, simplificadora, grosseira, que é, sabe esse monstro aí? Vamos dominá-lo, cortá-lo, reduzi-lo a uma dimensão mínima, de baixo custo, e vamos desentranhá-lo de qualquer influência, de qualquer interferência no domínio econômico, porque esse negócio de comércio, de indústria, de produção, de transferência de renda, quem entende disso é o mercado. Ponham aspas nisso aí tudo, eu estou replicando aqui de forma resumida, a perversão neoliberal, que sistematizou-se na Inglaterra com Margaret Thatcher, veio para os Estados Unidos no Reaganomics, né, com Reagan, e que se sistematiza para o mundo pobre,
onde estamos nós, e nós no mundo pobre somos dos países que mais tinha a perder, e o que mais perdemos nessa esfarrela, nessa bobagem, que vendida como ciência boa não passa de ideologia de quinta categoria. O resultado prático é que a onda neoliberal produziu a maior crise da história do capitalismo mundial. Já tinha evidência disso na crise de 29, mas a gente tende a ser de baixa memória, a humanidade, não só o brasileiro não. E aí nós caímos de novo na mitologia, esquecemos toda a conquista do welfare state na Europa, esquecemos toda a extraordinária presença dos americanos no pós-guerra, que saem de oitava potência para a primeira potência, com base numa economia keynesiana, com base no New Deal, com base no esforço do Roosevelt, né, de industrializar a América, num primeiro momento, com a contra-governamental dirigida para o esforço militar, e para o esforço, depois, modernamente, para o esforço aeroespacial, para o complexo industrial de saúde, etc. Toda a experiência empírica jogada no lixo, em nome de uma mitologia grosseiramente simplificadora, porque a Europa começou a perder a competição para a China, para o Japão, para a Coreia do Sul, que são estados que não trazem a carga da cunha fiscal do welfare state, do estado de bem-estar, que onerava a Europa. Só que, se eu fosse um lord inglês, eu até entendia bem, mas o Brasil definitivamente não é a Inglaterra. No Brasil, a miséria é a regra. Na Inglaterra, quando começou o thatcherismo, a pobreza estava resumida a 1% da população. 1%. E aí você trata isso com políticas sociais compensatórias que estão escritas lá, no consenso de Washington, no primado neoliberal. Esta onda aí, depois eu vou tentar responder perguntas de vocês, eu estou preocupado de não abusar muito do tempo. Essa onda morreu de morte explosiva em 2008. Em 2008, a crise do sistema bancário americano provou com gravíssima contundência que o laissez-faire, a ideia de deixar o mercado livre, espontâneo, sem a regulação, produz mesmo fraude, inequidade e instabilidade. E no limite, esterilização de riquezas. Se vocês quiserem, eu posso descrever o que eles fizeram como se fosse coisa moderna e, na verdade, um cassino fraudulento que esterilizou mais de 3 trilhões de dólares naquela ocasião. Foi disparada a maior crise, mesmo que 29 tenha sido a crise que deu na agonia da Segunda Guerra Mundial. Quando esta crise acontece, por que o Lula escapa, mas a Dilma está chegando? A Dilma se elege em 2010 e começa a esconder as consequências práticas desse colapso para nós. Lembra dos preços das commodities, com o qual nós, por uma dezena, quase 10 anos, financiamos a nossa melhoria de vida? Sumiu. O minério de ferro, porque a China caiu para menos da metade da sua taxa de crescimento dos últimos 20 anos, caiu de 190 dólares para 38. Toda a mineração de médio e pequeno porte do mundo e de Minas quebrou, fechou. Na CSN, eu trabalhava na CSN, balançando, porque nosso custo de produção é 35 dólares e ficamos ainda ganhando ali, ganhamos 190 sobre 35, passamos a ganhar 3 sobre 35, 30 horas. Sabe o petróleo que nós fizemos todos os planos do pré-sal, começamos a fazer compra e brigar por onde é que a gente ia botar o dinheiro, passar para o Rio de Janeiro, que nós íamos botar o dinheiro na universidade, dizemos nós que lutamos pelos votos para a universidade, e não, que não podia ser, que não sei o que e tal. Parece aquela história da rural velha que o pai disse para a família, lá em Varginha, que ia comprar um rural e os filhos começaram a brigar para quem ia na porta. E o pai mandou descer todo mundo que não tinha dinheiro para comprar um rural. Então nós começamos a discutir o dinheiro do pré-sal e o pré-sal micou. Porque nós gastamos 41 dólares na data para fazer um barril de petróleo do pré-sal e vendíamos a 110. E o petróleo caiu para 30. De maneira que nós começamos a ter prejuízo no barril. Nós estamos em 41, hoje está melhor porque ganhamos escala. Nós estamos aí e deu uma melhoradinha o preço. Mas o fato é que todos os produtos brasileiros com os quais nós pagávamos a conta externa, e aqui começa a indiciar o real problema, que explica por que nós estamos apelados nesses 2%, críticos aí, nós perdemos preço. Soja caiu, milho caiu, todos os preços das commodities caíram. Resultado prático, o nosso modo de viver, eu digo nosso mesmo, de todos nós, é moderno e conectado no mundo. A única coisa que está de fato globalizada é a informação, o resto é mentira.
A condição de financiamento é nacional ou regional, não é uma coisa. O nível de maturidade tecnológica varia de país para país. E é uma função do nível de educação, de treinamento, capacitação, extensão universitária, isso varia de país para país. A escala das empresas, ou seja, o tamanho com que elas se apresentam para competir, depende do tipo de renda média que a população tem em país, que varia de país a país. O Brasil tem a mais desigual distribuição de renda do mundo. 7 em cada 10 empregos nossos são germinados em pequenas empresas que, por definição, trabalham em pequena escala. E qual é a tragédia? A tragédia é que uma empresa que vende serviços ou produtos em larguíssima escala, invariavelmente o preço final desse serviço ou desse produto é mais barato do que custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade. Compreende? Quer dizer, os empresários brasileiros começam a perceber que tem uma coisa errada e atiram no custo do trabalho, atiram na carga tributária, não sem ter alguma razão. Mas lá na Sulanca de Caruaru, vocês já ouviram falar? Lá é um cluster, um arranjo produtivo local. Sulanca de Caruaru já fez essas reformas neoliberais todas desde sempre. Lá não tem carteira assinada para ninguém, lá não tem licença de prefeitura para ninguém, lá não tem nenhum imposto de nenhuma natureza, e uma calça jeans chinesa, por escala, chega mais barato na Sulanca de Caruaru do que custa produzir a mesma calça lá. E agora vamos entender que a agenda está toda errada. E isso nos traz ao rosto no mundo problema. A very big problem. Nós temos que considerar agora o que aconteceu. Ora, se o meu modo de viver é ligado no globalizado e informação, e eu sou induzido a crer, isso é uma especulação meio filosófica, né, de baixa qualidade, que é a introdução de um livro que eu estou escrevendo. Mas basicamente é o seguinte, eu estou especulando, para falar de economia política, que houve um trânsito nos últimos 30 anos em relação ao locus, ao local, à ambiência onde você busca a felicidade. Nós, mais ou menos, lucidamente, estamos na vida para ser feliz. A gente quer ser feliz, busca ser feliz, procura ser feliz. Os filósofos especulam com clareza sobre isto, e nós outros vamos só marcando o encontro do sábado, vamos, né, enfim, fomos pitando um cigarrinho de palha, ou aquelas outras coisas que alguém gosta e tal. Dizem que eu gosto, eu não gosto. Né? Eu não gosto, não tenho nenhum problema. Né? Essa palma é porque eu não gosto ou porque dizem que eu gosto? Não respondam, fica aí. Então repare bem, a gente vai tangendo a luta por coisas, e na minha geração a gente buscava essa felicidade no ambiente espiritual. Eu não estou falando de religião. Era uma busca felicitante, o próprio processo de buscar a felicidade no romantismo, na poesia, na serenata, na política, na insurgência revolucionária. Minha geração se acreditava potente, não era só para derrotar o sargento da esquina. Nós éramos crentes de que nós tínhamos a força para subverter até, né, os limites da organização em base judaico-cristã da família mononuclear. Nós andamos pensando, e isso foi talvez o maior dos equívocos, eu sou um pouquinho mais jovem, mas a turma andou acreditando mesmo, não era sequer ilegal na viagem lisérgica que subverteria limites psicofísicos do cérebro, numa viagem, né, que acabou se revelando meio trágica. Enfim, o fato é que nossa geração vivia um processo espiritual de busca pela felicidade. A humanidade hoje está induzida a referir sua busca à felicidade inconscientemente a quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente excitada por uma oferta global de cuja notícia temos pela internet, pela televisão, pelos reclames, pelos outdoors, etc, etc. Quanto dessa expectativa excitante de consumo eu dou conta de praticar com a renda apertada que eu tenho. E isso explica essa angústia existencial do planeta hoje. Isso explica penso eu, isso explica a violência vulgarizada no Brasil, porque uma certa esquerda de boa fé imagina que gera violência é miséria. Como eu venho de uma experiência muito prática, eu fui governador do Ceará com 32 anos de idade, até hoje o mais jovem da história, o juiz do povo do Ceará me elegeu com 32 anos de idade, governador, já tendo sido prefeito com 29, né? E deputado com 25. Veja bem, ministro com 36, essa responsabilidade já foi do Itamar. Né? Pois bem, na minha experiência, existe um lugar chamado Salitre, que fica na esquina do Ceará com Piauí e Pernambuco.
É o lugar mais pobre do Ceará e, portanto, um dos mais pobres do Brasil. E lá passa até 2 anos sem nenhum homicídio. Portanto, eu tenho uma observação empírica de que miséria não gera violência. O que gera violência, penso eu, para discutir, é a justaposição da opulência, do luxo, né, com a aspiração de acesso a esse consumo com a frustração da renda que os pobres não têm. A consequência venial é a pirataria, né, e a consequência mais grave é tomar. É vomitar um antagonismo a essa situação que não me cabe, eu não caibo nela. Um jovem da periferia do Rio de Janeiro, da periferia de Belo Horizonte, de Fortaleza, ele não tem razão nenhuma, a vida nega tudo para ele. Ele não pode portar os elementos simbólicos do êxito social, ele não pode portar os elementos iconográficos que a menina faz dele um rapaz atraente para as meninas para os rapazes. Enfim, e aí essa coisa toda está aí. Bom, essa é uma digressão para entrarmos na economia política. O nosso modo de viver é moderno e conectado à informação de um padrão maravilhoso de consumo. Nós estamos perseguindo ele. Mas na prática, alguma coisa nós temos acesso. Por exemplo, o Brasil tem 300 milhões de aparelhos celulares plugados. 200 milhões de habitantes, 300 milhões de celulares ligados. Né? Ainda temos um precário acesso à internet, porque são xing-ling, etc., a maior parte, mas nós estamos vivendo, 80% daqui, isso não é trivial. Porque, por exemplo, a química fina dos nossos remédios, 80% são importados. Os meios de diagnósticos médicos nos quais acreditamos, sem o que não acreditamos mais no médico, são importados. Então, se eu for no médico, o médico botar o ouvido aqui na minha escola e dizer assim, diga 33, eu falo 33. O cara diz, não, você está bom, pode seguir a viagem, tá? Isso não vai dar certo. Não pediu uma ressonância, não pediu uma tomografia, não pediu uma chapa do pulmão, isso não pode dar certo, vou procurar outro, né? Isso é fato, eu estou brincando com coisas para a gente não ficar muito cansado desse assunto chato, mas isso é o que importa entender no Brasil. Depois a gente vai para a terapêutica e se concordando que a doença é essa. Pois bem, quando a gente segrega, e aqui vem a explicação por que o Brasil está crescendo tão pouco, e por que a China cresceu tanto exuberantemente na mesma quadra do mundo, partindo do mesmo ponto de onde partimos nós. Então a questão básica que eu sustento para discutir é que tem 3 proibições, uma concatenada com a outra, que nos impedem de crescer àquela constância mínima de 5%, de maneira a incorporar os ganhos de produtividade, que é a troca de gente por máquina, e a dar oportunidade para os jovens, à conta de 2 milhões, entrarem no mercado de trabalho, sem estressar a massa salarial. Porque se eu tenho 13 milhões de desempregados, como comecei falando, mas 7 milhões de pessoas em condições precarizadas, não há como a massa salarial expandir. Pelo contrário. Com a especialização, não sei o que eles estão fazendo, a massa salarial brasileira vai encolher, para além do que já está encolhendo gravemente. Então, se isso não acontece, eu tenho que entender por quê. E eu proponho 3 obstáculos. Se nós concordarmos que eles são verdadeiros, eu perdi um pouco mais de tempo, cansei vocês um pouco mais no diagnóstico, porque a terapêutica meio que salta da compreensão do qual é o problema. Então, a primeira grande questão, na minha opinião, o Brasil está proibido de crescer por causa do desequilíbrio nas nossas contas com o estrangeiro. Termina o ano, um país como o nosso faz igual a gente em casa. Puxa a conta, o que é que nós temos para receber dos estrangeiros, da soja que nós vendemos, do petróleo que nós vendemos, do milho que nós vendemos, etc, etc, etc. E o que é que nós temos que pagar para o estrangeiro, do celular que nós importamos, embora ele possa ser montado em Manaus, 100% vem importado. 80% do valor de um carro que nós andamos, mesmo produzido aqui, em Betim, o Fiat, 80% do valor do carro importado para o estrangeiro. Aí a química fina, 80% dos remédios importados. E assim sucessivamente. Então, ótica, novos materiais, condutores, enfim, fibras, química fina, fertilizante, etc, etc, etc. O Brasil tem uma conta em dólar que, segregada na parte comercial, e faz para conta. O que é que o Brasil industrializado produz e vende para o estrangeiro? E o que é que o Brasil compra industrializado do estrangeiro? Puxa a conta e bate uma com a outra. Nós ficamos devendo, a última vez que nós crescemos ali no primeiro ano do governo Dilma, 124 bilhões de dólares. Porque abrimos mão, por prostração neoliberal, de uma política industrial de comércio exterior. Porque acreditamos na mitologia de que o mercado, espontaneamente, vai resolver essa contradição. E repare, quem está falando aqui
é uma pessoa que respeita e acha que o mercado tem um papel muito importante, mesmo essencial. Mas nunca foi experiência histórica de nenhuma nação do mundo que o mercado sozinho, deixado livre, tenha produzido equação de desenvolvimento. Porque deixado livre, ele se oligopoliza, ele se monopoliza, produz desigualdade, produz instabilidade, injustiça e violência. A vida inteira é a experiência empírica que se tem. E quem sabe, quem tem êxito, é quem vê o oposto. Uma economia política mista, que soma as virtudes da iniciativa privada, mas confina a uma ideia de projeto e procura protagonismo, superar em parceria, né, as grandes questões do financiamento, a questão da maturidade tecnológica, a questão do ganho de escala, ou a política comercial e exterior que proteja o pequeno em outros modos de organizar essa competição do grande, que vai esmagar. Isso tudo tem a ver com coisas muito praticáveis. Pois bem, se nós abrirmos mão de um projeto e segregando o manufaturado, nós faturamos 124 bilhões, no mesmo ano, a mineração e a agricultura produziram um superávit de 89 bilhões de reais, de dólares. Isto aqui abre um parêntese. Ninguém está autorizado a fazer abuso contra a natureza, ninguém está autorizado a fazer abuso com trabalho escravo ou semi-escravo, ninguém está autorizado a enfiar nada de experiência prática. Porém, números, quem está pagando o nosso modo de viver são o agronegócio e a mineração, que estão segregados aí no imaginário brasileiro como do mal. Entende? Do mal e do bem. Né? A Marina, por exemplo, bota aquele chave dela, o dano a falar mal de quem está pagando a nossa conta. Não autorizo, volto a dizer, nenhum abuso. E minha solidariedade é com o pequeno, é com o sem terra. Porém, olha aqui, passou o ano, 124 bilhões tendo que pagar de buraco na conta industrial. 90 bilhões entra e fica faltando 30 para fechar a conta. E aí, 30 é só na parte comercial. Como nós mantemos o projeto nacional, vem as outras contas. Sabe esse país que tem 8.400 quilômetros de litoral? 100% praticamente do afretamento das nossas exportações e importações são contratados com armadores estrangeiros. Bota aí 11 bilhões de dólares de buraco na conta de frete. Abrimos mão de uma política consistente de ciência e tecnologia e estamos alugando a inteligência dos outros. O nome disso, no Granon, é royalties. Né? Aluguel da inteligência dos outros, que a gente não tem, royalties. Lá se vai mais 7 bilhões, bota a conta aí, 7 bilhões de dólares. Quebramos a estrutura de seguros e resseguros nacional brasileira, lá se vai mais 9 bilhões de dólares. Então, no limite, o Brasil tem um passivo na sua conta com o estrangeiro que ciclicamente parece infinanciável. Qual é a consequência prática disso? E aí, por favor, tenha um pouquinho de paciência, porque isso aqui tem que ser popular. Vocês têm que dominar isso para a sua vida e ajudar o nosso povo a entender. Lembra que eu falei que a gente compra o trigo da pizza e do pão, que a gente não compra dólar? Se tiver pouca banana sábado aqui no mercado de Juiz de Fora, e muita gente querendo e podendo comprar banana, o que acontece com o preço da banana em Juiz de Fora? Ele aumenta. Pois é assim no mercado de câmbio. Se eu tiver uma necessidade muito grande de dólar e a oferta de dólar escassear por algum ciclo internacional especulativo, de crise, etc., etc., o preço do dólar em real sobe. E aí apresenta-se o stop and go do crescimento brasileiro. Nossa moeda vai a 4, volta a 3. Com Lula, se nós fizéssemos atualizado, quando acabou o desastre no governo Fernando Henrique, o câmbio atualizado seria R$ 9,20. Você imagina sair daqui para Miami com o câmbio a R$ 9,20? Né? Prefiram Fortaleza. Né? Eu estou lá esperando vocês. Né? Então, repare, e aí quando vai a 9,20, o preço do pão sobe, o preço da pizza sobe, o preço da passagem de ônibus sobe, porque é diesel, que é petróleo, que é dólar, o preço dos remédios sobe, se apresenta uma miragem de inflação e os caras, pumba, atira com taxa de juros. E aí, taxa de juros. A gente tem que popularizar esse assunto. E não é difícil, apenas porque a televisão não conta a história, sabe, não faz uma novelinha, por exemplo, era tão fácil uma Patrícia Pilar com aquela beijo dela, assim, aí o cara fez uma piada inteligente. Vou transferir para ela. Ela fez um grande filme aqui em Juiz de Fora, o Zuzulange. Mas vou transmitir para ele essa frase que eu sei que é para ele. Mas
O cara fez uma piada maravilhosa. Eu disse isso, ela fez uma esculhambada no Michel Temer na internet. Eu disse, grande Patrícia. Aí o cara diz assim, mais um envolvido na operação carne fraca, Ciro Gomes. Aí já fui ficando zangado. Carne... Ah não, o cara fez uma piada. Carne é fraca. Foi engraçadinha essa piada. Vamos continuar estudando. Vocês só gostam da malandragem, né? Vamos lá. Então, repare bem. Se o câmbio, né, faz isso, nós temos então a primeira grande proibição, que é o Brasil não pode crescer, porque ao crescer agudiza o desequilíbrio da conta com o estrangeiro, ao agudizar a conta com o estrangeiro, desvaloriza a moeda, passa essa desvalorização para os preços, o Banco Central tira com taxa de juros. Por que eu chamei a Patrícia para explicar? Olha, a taxa de juros é um preço básico da economia e fica facílimo de entender. Numa economia onde o governo paga por um papel mais do que o lucro médio dos negócios, essa economia para. Por que ela para, como está parada a economia brasileira? Porque das duas uma, eu tenho dinheiro e vou decidir, eu boto o dinheiro no banco para ganhar 24% ao ano, ou eu boto na padaria para ganhar 6%, trabalhando, acordando cedo, brigando com o fiscal da prefeitura, brigando com o trabalhador, etc, etc, etc. Eu boto no banco. Porém, a realidade brasileira é outra. É de uma cabeça de empreendedores, nós estamos todos, cada cabeça tem um sonho de empreender. Isso é um estudo do Banco Mundial, entra ano e sai ano, o Brasil é o país de maior pulso empreendedor do planeta. E aí eu não tenho dinheiro. Como é que pode tomar dinheiro emprestado no banco para botar num negócio que vai me dar um lucro menor do que a prestação que eu tenho que pagar para o banco? Está difícil de entender? Não está, né? Está simples de entender. E isto é a consequência desse desequilíbrio na prática, e a economia não tem investimento para crescer. Segundo obstáculo conectado com o primeiro, o endividamento único, explosivo e final do aparelho produtivo privado brasileiro. Eu tenho estudado essas coisas. As 300 maiores empresas brasileiras de capital aberto, nacionais, não fizeram no último trimestre de 2016, caixa suficiente para pagar a prestação de dívida ao banco. Então, veja bem, as empresas privadas, nenhuma fez caixa para pagar a conta do banco. E nós estamos vivendo a maior inadimplência, a maior reserva de créditos de dificuldade de recuperação e a maior estatística de recuperação judicial que se chamavam falências e concordatas da história brasileira. Isto é fato. E o terceiro fator é o colapso fiscal. Aqui, quem for progressista, quem for de esquerda, tem que fazer um apelo aos tradicionais líderes da esquerda no Brasil. Por quê? Porque nós temos um debate onde nós estamos perdendo a autoridade moral, porque a gente não achou o ponto correto de equilíbrio em diversas questões. Uma delas, e é central, é a questão fiscal. Para um progressista, que não seja só de goela, a grande característica é a intervenção do Estado no domínio econômico. É a intervenção do Estado para promover a superação das desigualdades. É a intervenção do Estado para superar a miséria, a pobreza, o que quer dizer aumentar a formação bruta de capital no setor público. Portanto, ter mais dinheiro do que arrecada é uma essência para o mundo progressista. Aí os caras falam nisso e vão ajustar este valor pela depressão da despesa. E nós temos que ajustar este valor para não ficar reacionários a uma evidência pelo lado da receita. Porque o sistema de arrecadação no Brasil segue sendo dramaticamente regressivo. A gente cobra muito mais da classe média formalizada no mercado de trabalho e dos pobres trabalhadores das contribuições indiretas do que do baronato. Muito mais, não é pouco mais. Minha disciplina na universidade, doutorado, era direito tributário. E assim, eu sei com muita crueza do que eu estou falando, e essas coisas têm piorado muito no Brasil, inclusive na constância do governo Lula. Eu brinco com ele, provoco, porque somos bons amigos, mas temos diferenças insuperáveis. Uma delas é ele botar o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Não perdoa. Não perdoa. Foi traído, é vítima, foi traído, é vítima. Eu sei que foi traído e é vítima, mas cometeu a irresponsabilidade, que eu disse aí 1000 vezes, não faça isso, pelo amor de Deus. Tem entrevistas minhas dizendo que desse jeito nós vamos derrubar
vulnerar o país a um golpe. Não é porque eu sou profeta, é porque dava para ver. O Eduardo Cunha ficou poderoso porque o Lula entregou Furnas para ele. Com essa ideia pragmática de que para governar tem que conciliar com bandido. Por isso que eu elogio o Itamar, porque o Itamar quebrou o pacto inflacionário, enfrentou os bancos e não conciliou com bandido nenhum, pelo contrário. Conseguiu que o povo desse a ele o apoio necessário para ele, inclusive, enquadrar o Congresso Nacional, que era um Congresso tão ruim quanto não, pior do que esse não é possível. Mas era quase tão ruim quanto, né, naquela época. Esse definitivamente é o pior de todos da história. Pois bem, este passivo das empresas é causado por aquele mesmo disparo da taxa de juros que eu já falei. Eu não preciso mais falar. Tem que ir ao terceiro. O terceiro é o colapso fiscal. Se nós olharmos hoje, por exemplo, a situação de Minas Gerais, a situação do Rio Grande do Sul, ambos estados criticamente centrais para o equilíbrio republicano no Brasil, criticamente centrais para evitar o monopólio de plutocratas que estão sediados na Avenida Paulista, ao redor do financismo, do rentismo financeiro, emasculados, castrados, prostrados de joelho e falidos. Vê se pode, faz 20 anos, 15 anos, que Minas Gerais está liquidada financeiramente e agora foi para o chão. Faz 15 anos que montou esse esquema foi o Fernando Henrique, que o Fernando Henrique sabe ler. O Fernando Henrique conhece a história do Brasil. O Fernando Henrique não tem limite nem escrúpulo. Ele cansou de dizer a mim que a grande tarefa de um modernizador no Brasil era encerrar a memória do Vargas. Eles estão completando aí com a revogação do CNT e coisas e tal, mas uma das coisas da memória do Vargas é a Revolução de 30, que modernizou o Brasil, que botou as mulheres para votar, que criou o voto secreto, né, que fez um conjunto de consolidações importantes para o país e que foi feita contra, inclusive, uma insurgência armada. A Revolução de 30 aconteceu porque o mineiro Antônio Carlos de Andrada foi traído na política do café com leite. Era um paulista e um mineiro, um paulista e um mineiro. Aí o paulista resolveu ser paulista outro paulista. Né? Aí o Antônio Carlos de Andrada insultou o Getúlio, porque não podia partir, porque pareceria em causa própria, insultou o Getúlio para o Getúlio fazer a Revolução de 30, e graças a essa reunião entre Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, o Brasil hoje moderno nasceu. Pois bem, o Fernando Henrique sabe disso e destruiu as finanças públicas do Rio Grande do Sul e de Minas. Nunca mais se pariu um líder no Rio Grande do Sul. O Palácio do Piratini virou uma usina de destruição de liderança, sabia? Nunca se reelegeu ninguém lá. Tirante o Itamar em Minas, quem protagoniza a força e o equilíbrio que Minas sempre deu ao Brasil modernamente? Olha a situação do Pimentel. Olha a situação do Anastasia. Olha a situação do Aécio, do seu ponto de vista de governança. De governança. Isso é Minas. Mas isso está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está quebradinho da Silva. E para mim cumprir a conversa, 14 estados brasileiros estão quebrados. Quebrados quer dizer, não pagam a folha de pessoal. O Ceará está fora a parte, porque ali no caso é diferente. Mesmo, porque a gente tem coesão política. Eu tenho coesão. 2/3 dos deputados do Ceará votaram contra o impeachment. Foi o único estado do Brasil. 2/3 contra. Já precisa bater palma das 100 melhores escolas do IDEB, esse indicador aí, das 100 melhores escolas, 77 estão no Ceará. Quantas? As 24 primeiras. E o melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade, encravada no sertão do semiárido. A melhor IDEB do país. Né? Porque a política é capaz de produzir esses milagres, mesmo com dificuldade de dinheiro, em ambiente econômico precário. Semiárido do Nordeste, por favor, não acreditem que lá é um paraíso, não. Está muito longe disso. Somos muito pobres, mas é possível resolver algumas equações ou encaminhá-las de forma fecunda e produtiva e com resultados práticos. Pois bem, a formação bruta de capital do setor público brasileiro este ano, orçada, que quer dizer, uma previsão, que muito provavelmente não se praticará, está em ridículos 1,6% do PIB. Ou seja, a União Federal vai investir 0,4% do PIB, eu vou aterrissar no tema derradeiro da questão da educação, e os estados e municípios, o que resta de frangalhos, juntos vão investir 1,2% do PIB se o orçado for praticado, o que é improvável. Ou seja, sabe quanto é que nós vamos gastar de juros para banco esse ano? 12%.
Ou seja, tudo que nós vamos investir, estados, União e municípios, 1,6%. 10 mil famílias de barões com a intermediação do Estado brasileiro e dos bancos, 12% de transferência de riqueza de quem trabalha e produz. Este é o Buzilis. Se este diagnóstico for correto, a terapêutica vai ficando meio evidente. Temos que recuperar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento, temos que afirmar e coesionar pelo menos uma grande esmagadora maioria de que o objetivo nacional permanente é o enfrentamento e a superação da pobreza e da desigualdade. Daí sucede, por óbvio, que só se supera a desigualdade e a pobreza se o país voltar a crescer. Nós já aprendemos hoje aqui, com suficiência para, no mínimo, incorporar os ganhos de produtividade e os jovens que chegam ao mercado de trabalho, mas para melhorar a distribuição de renda temos que crescer mais. Se o que proíbe o crescimento é o desequilíbrio na conta externa, nós tivemos uma rápida descrição aqui que precisamos superar isso. Como? Vamos entender esse desequilíbrio. 25 bilhões de dólares é petróleo e gás. A estupidez do Brasil vender petróleo bruto barato e importar óleo diesel caro em dólar que a gente não produz. Então, vamos verticalizar, substituir importações, refinar 100% e gerar um excedente, de maneira que o Brasil pare de importar, pare de exportar petróleo bruto e passe a exportar excedentes com valor agregado alto, faturando em dólar, para dizer onde é que vem o dinheiro para a gente crescer. Se a questão do passivo das empresas privadas estrangulado por essa política, nós temos que consolidar esse passivo. E aí, evidentemente, tem que ser feito em critérios absolutamente severos, inclusive, se for o caso, negociando mudança de controle. Associação do capital estatal, Golden Share. Estou só querendo falar aqui que existem 1000 caminhos para você equacionar isso. Um deles, por exemplo, eu estou propondo para provocar, o Brasil nessa tragédia toda tem 370 bilhões de dólares de reservas cambiais no estrangeiro. Um petista mais acelerado, assim, quer que a gente gaste esse dinheiro fazendo uma ponte ou construindo uma escola. Isso não é possível. Por quê? Porque este dólar, ao chegar no Banco Central, o Banco Central converte imediatamente em real. Então esse dólar em real já está circulando na economia brasileira ou foi enxugado pela dívida, pelos títulos públicos, para não ficar dinheiro demais circulando, porque tem um efeito inflacionário. E aí esse dólar que já foi convertido, você hospeda do estrangeiro. Mas eu posso perfeitamente fazer um fundo soberano e ou capitalizar o banco do BRICS, que eles estão desmontando essa operação extraordinária que nós estamos montando de um alinhamento internacional diferente. Criamos um banco que é a primeira iniciativa de financiamento rebelde a Bretton Woods, que é Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que sofre influência central da pusilanimidade ideológica americana. E esse banco pode financiar experiências institucionais rebeldes para essas interdições do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Pois bem, nós podíamos pegar 50 bilhões de dólares das reservas brasileiras, capitalizar o BRICS e abrir uma linha de redesconto para refundação ou para consolidação de passivos privados, empréstimo, com garantia real, com tudo, só que o juro internacional hoje é negativo, 1,5% a menos. E o juro brasileiro está sendo aí, na Selic, 12% ao ano, a taxa básica. Se você trocar 12% de carregação por 1,5%, 2% positivo, o Brasil ganha 1,5% de juros, porque nós temos hoje aplicado a reserva nominais a juros negativos, e consolida o passivo trocando. E se as empresas privadas pagarem nos bancos com este volume, o que acontece com o preço do dinheiro, que é o juro? Despenca, porque os bancos vão ter um montante de dinheiro e tudo que os bancos não querem é que você pague a conta deles. Eles querem que você fique pedalando e eles vencendo o juro. Se eu ameaço ou faço pagar os bancos massivamente, eles vão baixar o preço e vão se reassociar ao mundo produtivo, conectando, né, o capital com o investimento e saindo do rentismo, que é o que hoje arrebenta a história brasileira. E, por fim, se o Estado Nacional está assim tão emasculado, é preciso fazer uma mudança no perfil fiscal do país. E aqui, flagrantemente, sem embargo de consertarmos muitas ineficiências no modelo tributário, que é complexo, que é injusto, e tal, o Brasil tem um sistema tributário regressivo. Volto a dizer, cobra muito menos de quem pode pagar mais e muito mais de quem pode pagar menos. Concretamente, vamos pegar aqui. O PT gosta de falar sobre imposto sobre grandes fortunas. Ok, porém, modernamente, grandes fortunas não existem mais. Porque agora é tudo pejotização, criaram esse termo agora.
Então, repara, o bilionário Antônio Hermílio de Moraes, ele tinha todas as riquezas dele numa pessoa jurídica, numa holding, que paga o mordomo dele, o helicóptero dele. Coitado, até já morreu, tem que achar um vivo aí, né? Enfim, milionário qualquer. O Jorge Paulo Lema, esse é um capitalista interessante, mas vamos lá, o Jorge Paulo Lema, ele não está cometendo ilegalidade nenhuma. Tudo está na holding. E ele recebe um prolabore, paga o imposto de renda igual a você e a eu, né? 27,5%, olha, vê se pode, né? 27,5%, e aí os free benefits, o mordomo, o helicóptero, a lancha, a comida, o motorista, o carro, a gasolina, etc, etc, tudo na conta do PENCA, contabilizado na empresa, né? Isso tudo pode mudar, mas uma das coisas é a gente entender que grandes fortunas não existem e aí buscar o acumulado ali nas heranças e doações. Porque na herança e doação, quando o cidadão morre, ele passa as ações da holding para o filho. E a gente lá no Ceará já fez uma parte. Por exemplo, o imposto sobre transmissão causa-morte no Ceará é 8%. Em Minas Gerais é 4%. Uma crise dessa, por que não passa para 8%? Sendo que na América é 30%. No centro do capitalismo mundial é 40%, dependendo de forma progressiva. O Brasil é um de 2 países do mundo, da OCDE, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Brasil e Lituânia. E o Brasil cobrava, o Fernando Henrique revogou. Aí está, claramente, né? E você tem, então, caminhos para ir consertando essa equação de financiamento de maneira a elevar a formação bruta de capital do país. Isso exige, naturalmente, um novo pacto político. É muito mais fácil falar do que fazer, mas é importante a gente se livrar do desencanto, da desesperança, da descrença e até da depressão que está campeando o Brasil afora. O Brasil tem tudo para corrigir. No fato real, econômico, nós temos tudo para corrigir. O que colapsou no Brasil foi a política. Nós estamos vendo que uma parte é corrupção, mas isso é novela, para nos distrair. O grande problema, sendo grave, não é a corrupção. É a falta de imaginação, é o conservadorismo político que faz com que a montanha de dinheiro que nós hoje temos seja alocado de forma a privilegiar a especulação financeira e não a produção e as coisas a ela inerentes. E aí temos um ponto final. O Brasil tem muito menos educação do que precisa. Avançou-se uma opção, né, na expansão do ensino superior no Brasil, mas ainda temos apenas 18% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados. Isto é um número bruto. Quando a gente olha a qualidade deste ensino, olhando especialmente as arapucas privadas, com exceções naturalmente, que foram franqueadas aí pela concessão do Fernando Henrique, nós temos então uma tragédia acontecendo no Brasil. Inclusive cofinanciada com dinheiro público, porque nós resolvemos não atacar a questão estrutural e fazer renúncia fiscal dos tributos que eles fazem trocando por vaga. Não deixa de ser bom, não deixa de ter algum benefício, mas era muito melhor a gente concentrar na expansão do ensino que tem qualidade, que é o ensino público, gratuito, contra o qual eles vão investir, das universidades federais, que têm atingido níveis de excelência bastante razoáveis, apesar de todas as dificuldades. Pois bem, esta gente, vendo o que eu falei para vocês aqui, vou terminar, resolveu passar uma PEC, que é uma emenda à Constituição, que congela por 20 anos, um governo que não foi eleito, congela por 20 anos o investimento, o gasto em escola, saúde e aposentadoria. E deixa livre de qualquer controle 46% do orçamento, que é essa montanha de dinheiro que vai para juro para banco. Nos Estados Unidos tem uma norma parecida que controla ciclicamente o gasto público, mas a dívida está dentro. E aí quando tem um colapso, para a América e eles vão discutir, e aí tem, vamos dizer, aperto do cinto para todo mundo, inclusive e especialmente para juros, que é a mais antissocial e menos justa das despesas, porque, afinal de contas, o juro real no Brasil 12 vezes mais caro do que o juro do mundo, não tem explicação. E isso nos traz ao colapso da política. Nós perdemos na política porque conciliamos, pode ser que isso tenha sido sábio numa certa hora, mas para o futuro, creio, não é sábio. Nós precisamos nos organizar e, de preferência, eu vou rezar que seja não só assim, dentro das linguagens da democracia, botar essa gente para fora e eleger um governo que nos comprometa com o Brasil. Obrigado a todos. Vamos
doutor.